nesse oitavo webinário do TEL. É um prazer e uma alegria estar com vocês no dia de hoje. Mas eu não estou sozinha, estou aqui com os nossos convidados, Karina Nunes Tomelin, Lana Paula Crivellaro e Mônica Campos, um time de feras que vai falar para nós histórias reais de aprendizado docente durante a pandemia e, quem sabe, nos dar uma palhinha para pensar num cenário pós-pandemia. Esse grupo está participando também do Quarentemas e você é nosso convidado a participar do Quarentemas. 40 dias, 40 temas, discutindo temas de educação online, de transformação, muito legal. E, ao final, a gente vai ter um e-book e você será o nosso coautor. Para começar, então, nesta tarde maravilhosa, frio em Belo Horizonte, eu sou Jucimara Roesler, para quem não me conhece, e eu queria passar para as nossas convidadas para se apresentarem. Começando, então, pela Karina Tomelin. Karina, nos conta quem você é, onde você está, sua formação, só para dar uma palhinha aí para quem nos assiste. Boa tarde a todos, muito obrigada aí pelo convite de participar desse debate. Então, eu sou psicóloga, pedagoga, mestre em educação e atuo há muito tempo em projetos de formação docente e apoio ao discente. E a gente está nesse projeto do Quarentemas, numa linha que é a linha de formação docente. Hoje, eu atuo na Unicesumar, né, como especialista aqui na área de formação docente, em Maringá. Muito legal. Tá frio em Maringá, Karina. Aqui em Belo Horizonte tá um frio, tô até de cachecol, 8 graus. Nunca tinha visto isso. É um pouquinho frio, sim. Tá um pouquinho frio. Bom, agora vamos, então, na sequência, conhecer a nossa outra convidada e apresentadora, nossa conferencista, que fez um show no EdTech esse final de semana. Fiz questão de assisti-la. Mônica Campos, por favor, se apresente. Liga o seu som, Mônica. Boa tarde, gente. Ao vivo é assim mesmo, a gente esquece de ligar até o microfone. Bom, eu sou mestre em Humanidades, Culturas e Artes, sou administradora por formação, atuo na educação à distância na Faculdade Souza Marx e estou entrando aqui nesse projeto do Quarentemas, que vai trazer muita coisa boa para quem vier participar com a gente. E vamos nós. E vamos nós, Lana. Está onde, Mônica? Repetindo. Rio de Janeiro. Aqui está um sol danado, tive que fechar tudo, senão vocês não iam me enxergar, porque o sol está bastante forte. O Rio de Janeiro continua lindo e não está frio, então, no Rio de Janeiro. Hoje não. Não está frio. Então, Belo Horizonte, Maringá, Rio de Janeiro, vamos para Lana. Lana Crivellaro. Por favor, sua formação, onde você está, dá uma palhinha aí para o nosso público. Boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui, ser convidada por vocês e ainda mais participando de um projeto colaborativo tão rico como esse que nós nos envolvemos e de certa forma, estamos nos dedicando mais do que imaginávamos, mas com muito prazer. Eu sou Lana Crivellaro, estou em Campinas, São Paulo. Aqui está um pouco frio, chovendo há 2 dias, mas um clima bom, porque eu vivi no Ceará e só sofri o calor. Agora eu estava com saudades desse frio, viu, Jucimara? Eu sou pós-doutora em educação, doutora e mestre também em educação pela Unicamp. Tenho uma empresa de assessoria educacional e atualmente eu ocupo nessa gestão atual o cargo de diretora de educação básica da ABED. Então é com muito prazer que nós estamos desenvolvendo um trabalho bem legal. Que bacana. Bem-vinda, então, Lana, obrigada pela participação, Lana, Mônica e Karina. E vamos, então, começar nossas histórias reais de aprendizado docente, começando com Lana
Crivellaro, é isso, meninas? A Elana começa. A Karina que vai começar. Karina. A Karina. Vamos lá, então, Karina. A palavra está contigo. Legal. Eu acho que a proposta é a gente explicar um pouquinho da onde surgiu essa ideia de histórias reais de aprendizado docente, né? A gente tem falado muito do professor protagonista, né, do seu próprio aprendizado, né? E aí, depois a Lana vai apresentar os dados dessa pesquisa. Se quiser deixar isso na tela inicial, a ideia é que a gente possa discutir mesmo, né, como tem sido o aprendizado dos professores nesse momento de pandemia, né? A gente sempre fala de processo de ensino-aprendizagem como o ensino muito focado no professor e o aprendizado no aluno, e agora a gente está vendo muita necessidade do professor também aprender para conseguir aí buscar uma formação, e é um pouco dentro dessa linha de formação docente que a gente vai discutir essas histórias reais. E são histórias, né, que são de pessoas, muitas delas estão aqui nos assistindo hoje, histórias que emocionam, histórias de medo, de angústia, de felicidade, histórias engraçadas, e que vão conduzir para que a gente possa pensar no professor 5.0, né? Porque são histórias que estão relacionadas com os temas, né, do próprio Quarentemas, metodologias ativas, formas de avaliação, mediação, tutoria, design educacional, professor exponencial, cultura digital, microformações de aprendizagem, curadoria, redes sociais, e todas as histórias que a gente vai trazer aqui hoje estão relacionadas aí com esses temas da educação 5.0. Falar para vocês que quem está acompanhando também aí pelas redes, se quiser compartilhar um pouco da sua história, e aí a gente pode trazer também para esse debate de hoje, situações que têm desafiado o aprendizado do professor nesse momento. Essa pesquisa que a gente divulgou aí, junto com próprio Quarentemas, né, atingiu professores de várias regiões do Brasil, em que eles puderam contar um pouquinho como tem sido as suas experiências de aprendizado, e a gente vai trazer esses relatos das pessoas que autorizaram aí os relatos, autorizaram a sua identificação, ou só os relatos, para contar um pouquinho para vocês como está sendo os bastidores, né, desse processo de aprendizagem do professor, tá bom? E aí eu vou passar para a Lana agora, que ela vai começar a falar um pouquinho dos dados dessa pesquisa, para a gente começar a aquecer essa discussão. Vamos lá. Jacimara, por favor, o primeiro. Bem, pessoal, essa pesquisa, ela foi divulgada apenas uma semana, e nós nem esperávamos que os resultados fossem esses. Então, em tão poucos dias, porque é óbvio que nós não fechamos hoje, né, esses resultados, já tivemos que fechar antes para organizar a apresentação, em 5 dias no máximo, nós tivemos 44 respostas muito interessantes, e respostas essas que foram os relatos mesmo, relatos de alguns professores que autorizaram a publicação dos nomes, relatos de alguns que se intimidaram, mas quiseram compartilhar suas angústias, e relatos de outros que quiseram compartilhar, mas não autorizaram que nós publicássemos aqui. Então, respeitosamente, alguns dos relatos recebidos, é óbvio que os 44 não estão aqui relatados, até porque nem daria tempo nesse webinar, mas nós respeitamos muito e aproveitamos para dizer que estas angústias todas, que muitos não deixaram com que nós relatássemos aqui, foram angústias de outros também. Então, não se sintam invadidos caso vocês se identifiquem nessas respostas, tá certo? E aí, o que é que nós mais identificamos, né? Que as maiores dores deste momento têm sido dos professores de Fundamental 1 e de Educação Infantil. São professores que foram jogados nesse momento, né, se é essa palavra que podemos utilizar, sem nenhuma experiência no que é o remoto, no que é o EAD, em como fazer, e a escola como um todo também foi pega de surpresa, porque também não tinha essa experiência e não sabia exatamente como lidar nesse momento. Então, nós tivemos um resultado aqui, né, juntando os professores de educação infantil e Fundamental 1, de quase 70% das respostas aqui,
Pode passar o próximo, por favor. E a segunda participação foram de professores de ensino superior em menor quantidade, né? Então, participaram dessas pesquisas, e aí uma segunda dor que, ao estratificar essas respostas, nós identificamos, foram de professores de escolas públicas, né? 72% dos participantes que compartilharam conosco esses relatos foram de escolas públicas, onde essas dores deste momento, eu acredito que sejam maiores ainda, e isso só comprova aquilo que nós estamos debatendo, buscando apoiar neste momento para esse público de educação básica e principalmente professores de escolas públicas. A gente sabe que professores de escolas privadas também são professores com essas dores, com essas angústias, mas que, de certa forma, têm ferramentas na mão, tem algum apoio particular das escolas que podem buscar essas ferramentas, podem solicitar. Os professores de escola pública não, porque além das restrições pessoais para entregar, eles ainda enfrentam restrições do público que eles atendem, que não tem equipamento, que é um público carente. Muitas vezes, a forma como está sendo passada, que infelizmente é uma forma de transposição de um modelo presencial adaptado a um modelo remoto, e que, na verdade, não existe essa comparação, não dá para fazer essa transposição, né? A gente entende que os pais dessas crianças de escolas públicas nem sempre estão capacitados para ajudá-los. São pais carentes, ou que precisam sair para trabalhar, ou porque tem uma limitação em conhecimentos. Como é que ele vai dar um apoio para esses alunos fazerem atividades remotas? Limitação de tecnologia, limitação de internet, ainda limitação de ajuda de quem está com eles, né? Então, curiosamente, nós estamos percebendo que a maioria de quem fez esses relatos, e claro, aparecem relatos interessantes de superação também, né? Mas a gente percebe aqui nesse gráfico estratificado que o infantil e o fundamental 1 de escolas públicas foram os que mais contribuíram e estão sendo privilegiados aqui nos relatos de hoje. Próximo, por favor. Então, uma das perguntas foi: como você se capacitou para o ensino remoto? E, curiosamente, Jucimária, e aí eu não sei qual é a sua experiência também com este público, para depois compartilhar esse debate conosco, curiosamente, como esse público é mais escola pública, olha qual foi a maior forma que eles se capacitaram, a forma colaborativa. Troca de experiências com colegas, com outros colegas, porque é um momento onde a gente tem que se ajudar, a educação tem buscado o que fazer, porque ninguém sabia para onde ir, ninguém sabia o que fazer, né? A segunda forma é que receberam tutoriais ou materiais das escolas para tentar ajudar. A terceira forma é que foram buscar recursos de forma autônoma, e esse autoaprendizado também foi riquíssimo para que nós pudéssemos entender esse movimento de busca e vontade de aprender, e isso lá na frente depois vai ser contado, inclusive, histórias de sucesso e de mudança de vida dessas pessoas que autonomamente conseguiram buscar recursos e se identificaram e, de alguma forma, estão fazendo a diferença para trazer mudanças na educação. E o último é acompanhamento de lives, que, por sinal, não são poucas, né? Próximo. Pode passar. Só voltar um, por gentileza. Então, aqui a gente faz uma reflexão por esse resultado que apareceu de forma colaborativa, né? Que Darwin, um geólogo britânico que revolucionou a ciência há muitos anos, ele dizia já o seguinte: na história da humanidade e dos animais também, aqueles que aprendem a colaborar e a improvisar foram os que prevaleceram. E eu sinto que nós estamos usando e vivendo exatamente esse momento. Nós estamos tendo que aprender a colaborar, estamos tendo que aprender a improvisar, e aí isso tem que ser duradouro, isso tem que prevalecer para a mudança da educação que há muitos anos nós estamos buscando melhorias, né?
E aí a Mônica vai contar para a gente agora esse primeiro relato colaborativo aí, Mônica. Bom, gente, eu vou dar uma lida para ser o mais fiel possível ao relato, tá? E saiu a apresentação. É a próxima tela. Mas eu vou ler aqui, que eu estou com o relato aqui. Uma experiência bem positiva foi realizar atividades em grupo com alunos do 7º ano. Uma prática comum no presencial. No grupo de professores, resolvemos realizar dentro de um projeto interdisciplinar em nossas aulas remotas, ou seja, o que eles faziam no presencial, eles estão levando para as aulas remotas. Organizamos todas as atividades na plataforma para os grupos, ou seja, dividir os alunos em grupos, fazer o trabalho de forma colaborativa e nos encontros síncronos, tá? Dividimos a sala em grupos, onde eles conseguem conversar, pesquisar e produzir conjuntamente. Os alunos têm gostado muito da experiência e estão bem engajados no trabalho. Esse é o relato da professora Vivian Fernandes, do Colégio Emily de Villeneuve. Eu não sei pronunciar direito, gente, perdão. A verdade é o seguinte, a gente fala de colaboração, de metodologias ativas. Nós sabemos que existe toda uma teoria que respalda isso. Só que o foco aqui hoje não é teoria, não são os autores consagrados. O foco aqui hoje são as experiências reais de vida, os relatos dessas pessoas. E esse relato, ele evidencia a colaboração, a atividade ativa, porque os alunos estão participando, estão sendo desafiados, numa forma diferente de aprender, numa forma diferente de fazer, numa forma diferente de interagir. Então, é uma estratégia extremamente ativa. Alguém quer complementar? Então, eu fiquei aqui pensando na exposição da Lana, e o que você coloca também, Mônica, a questão do aprender com o outro, ele se tornou quase um kit de sobrevivência, né? Porque exatamente. O professor, até então, não tinha uma realidade e uma competência técnica desenvolvida, muitas vezes por falta de interesse, por repetir um modelo tradicional, e muitas vezes por falta também de oportunidade na escola, na faculdade, na organização que ele estava inserido, de não fazer a formação desse professor. Então, nesse processo de transformação digital, né, que a sala de aula virou online, né, é importante também que a escola, as secretarias de educação, quando da rede municipal ou pública, elas tenham uma política de apoio à formação dos professores. Uhum. Eu fiz uma conversa com a Ingrid e o Artieres era diretor da Claretiano, ele está no Equador há 5 anos, na semana passada, que eles entraram para participar de um webinar que a gente fez pela RUP. E eles estavam me contando que no Equador, e eu estava aqui buscando uma matéria enquanto você apresentava, o governo, a secretaria, o Ministério da Educação, então, do Equador, ele tomou uma série de medidas como políticas para serem implementadas durante o isolamento social. Então, escolheu uma plataforma, escolheu um conjunto de softwares, imprimiu uma série de materiais e encaminhou para todos os alunos da rede pública. Porque o seu gráfico mostra o descompasso entre a privada e a pública. Muito grande. Eu olho a realidade de Minas Gerais, é muito preocupante a realidade da educação pública daqui. Os professores de Belo Horizonte, da rede municipal, iniciaram o ano em greve, veio o isolamento, até agora a rede pública de Belo Horizonte não teve aula. Se eu olho a realidade das estaduais, na sequência eles entraram em greve. Quer dizer, os alunos da rede pública de Minas Gerais vão passar o ano em branco, né? Então,
A colaboração é importante nesse momento, o professor... A gente tem no Quarentemas um debate que o professor virou exponencial. Sim, eu estou encantada com o que os professores têm feito, né? Eles estão se recriando digitalmente, indo à luta, buscando, muitos cansados, mas não estão jamais desistindo. Pelo contrário, nós estamos assistindo, vivenciando experiências magníficas, o que me faz crer que a cultura digital na escola chegou e ela é irreversível, porque o aluno está vivendo uma experiência diferente. Este aluno que é da geração alfa, no caso do 7º ano, minha filha é da geração alfa, eles relacionam, eles lidam com inteligência artificial. Quando fazem uma pergunta para a Siri, eles estão fazendo, ou para a Alexa do Google, eles estão lidando com inteligência artificial. Então, esse aluno que viveu uma realidade de sala de aula diferente, vai ser complicado o processo de adaptação ao tradicional. Então, professores, que bom que estão aprendendo essas novas competências, novas tecnologias, porque pós-Covid, isso vai passar, vai voltar a um novo processo, não sei se como antes, mas as atividades presencial vão voltar, esperamos que até setembro esse quadro já esteja ok, mas será uma nova realidade. O professor chegou diferente e o aluno também chegou diferente. E nós identificamos aqui, Jucimara, até para uma curiosidade, né? Como metodologias ativas, não em seus conceitos, não em seus reais métodos, mas pela forma como a professora relata que ela já está se posicionando como mediadora do conhecimento, né? Buscando a ajuda do aluno, deixando com que eles trabalhem entre si. Então, na verdade, a gente, não exatamente porque não estamos afirmando que ela fez uma metodologia ativa, mas ela se comportou para tal. E isso foi muito rico, por isso que a gente privilegia dessa forma. Sim, Desculpa, Mônica, pode falar. É um novo reinventar, tanto do professor quanto dos alunos, né? E, como eu falei, a gente não está aqui agora para apresentar as teorias, porque justamente eu fiz essa ressalva por isso, porque alguém podia dizer, olha, isso não é metodologia ativa, mas não é o objetivo agora falar com propriedade do que é, da parte, né? Teremos outros momentos para isso, né? Agora Isso que eu acho bacana, sabe, Mônica? Talvez o nosso erro foi por muito tempo falar de teoria, né? Segundo o autor fulano de tal, segundo o autor fulano de tal, mas o make mesmo, como fazer, né? Como é que eu pego essa teoria e transformo em prática? Fico meio abandonado nos debates, porque ele era cansado de dar fórmula. E não é para dar forma. Então, na verdade, não é dar forma, mas é mostrar caminhos, né? A Maria às vezes ainda parece muito difícil, né, para os professores, Jucimara. Então, quando a gente utiliza a nomenclatura, vamos aplicar metodologias ativas. Eu não sei, e isso está acontecendo, sem que saibam, e de uma forma remota, sem que saibam também. Então, isso tem sido muito rico e por isso nós escolhemos esse tema para mostrar aos professores que, neste momento, a gente entende que nem a escola sabia o que era para ser feito. E quem esteve à frente disso tudo? Os professores, que mal são valorizados, que mal são remunerados, e eles arregaçaram as mangas por respeito, por amor à sua profissão, foram à frente de aprender e estão trazendo coisas que o conceito diz como se fazia, mas é a prática que está mostrando para eles que é possível fazer e mudar. Então, isso tem sido... E eu vou confessar aqui uma coisa, viu, Jucimara? Foi muito difícil analisar essa pesquisa, porque eram lágrimas e lágrimas que escorriam de emoção ao ver essas mudanças acontecendo na prática. Teve um dia que eu parei, fui para as meninas e disse assim, eu não estou mais dando conta, eu só choro, porque estavam lindos os relatos. E vocês vão acompanhar aqui na... E a gente só está começando, hein? Só começando.
Está só começando. E a Karina tem outra. Veja que bacana o que a Lana coloca, né? Eu acho que, assim, o Perrenot, que fala em competências do professor, neste isolamento, acho que ele cumpriu as 10, né? Porque ele fala assim, organizar e dirigir situações de aprendizagem. É o que o professor está fazendo. Administrar a progressão da aprendizagem, nunca, num contexto de educação, se teve tão preocupado, meu aluno está aprendendo, ele está entendendo, eu estou fazendo certo, retoma, né? Eu vejo, percebo isso, o professor pratica, retoma, né? Ele está fazendo dispositivos de diferenciação, que é outra competência, trabalhar em equipe. Foi o que mais apareceu na pesquisa de vocês, né? Ele está trabalhando em equipe com os colegas, com a escola, e outra competência que o Perrenot coloca, que é participar da administração da escola. Quer dizer, estamos todos juntos, o professor está junto, porque ele está preocupado em garantir a aprendizagem do seu aluno. Outra competência, olha que bacana, informar e envolver os pais, né? Se o pai não pegar junto com a escola, não funciona, porque se no ambiente presencial, o controle da atenção, o controle das atitudes, né? Controle, eu digo, de acompanhamento, né? O acompanho das atitudes do aluno, da autonomia, de disciplina. Isso agora tem que ser feito e acompanhado pelos pais. Os pais viraram parceiro da escola para dar. Então, calma aí, que tem relatos lindos, viu, Jucimara, sobre os pais. Calma aí que a gente já vai apresentar. Então, vamos seguir aí a apresentação, meninas? Marina, fale a próxima, por favor. A gente vai seguir falando agora de micromomentos de aprendizagem, né? A gente tem falado muito de que você pode aprender, e nós podemos aprender em vários momentos, em função até da escassez do nosso tempo, né? Programas de formação são importantes, a gente sabe disso, mas a gente pode criar estratégias de aprendizado sem pensar em formações que ocupem semanas inteiras ou que elas só aconteçam uma vez por ano, como acontece em muitas escolas, né? Mas ter momentos que sejam permanentes, de uma formação continuada mesmo. E aí eu queria trazer 2 relatos, um da Maria Maristela, lá de Benedito Novo, lá da minha terra, Santa Catarina, e ela traz o seguinte: eu sou uma pessoa que sempre li muitos livros, não era assídua na internet. Mediante esse novo processo de ensino, aprendi muito com as minhas colegas de profissão, utilizar ferramentas importantes ao nosso trabalho, como, por exemplo, um site que elabora caça-palavras, né? Então, a gente vê que os professores, eles estão conectados uns com os outros para aprender com o outro, né? E quando a gente fala em micromomento de formação, a gente também pressupõe essa curiosidade do professor, né, de ele estar de fato conectado, antenado, buscando aí estratégias para ele aprender coisas novas, e para isso a gente precisa estar preocupado, né, pensando o que será isso, o que está acontecendo, um aluno falou que tal professor está fazendo tal coisa. Então, ter essa curiosidade para buscar novos recursos, novas estratégias, eu acho que é um momento que está sendo muito propício para isso. Então, essa formação em micromomentos colaborativa, como a gente já falou, ela está muito evidente. E tem um outro relato que eu queria até agradecer, da minha colega Cíntia, psicóloga também, e ela fala o seguinte: no início, eu tive dificuldades na adaptação das aulas para o ensino online. Teve uma situação em que os alunos foram me ensinando como deveria fazer, né? Então, o que isso... Nesse novo modelo que a gente está falando de educação 5.0, a gente vai aprender com o nosso professor, entre pares, mas a gente também vai aprender com o nosso aluno, né? E permitir que eu possa aprender com o meu aluno, isso é muito legal, né? Então, é um pouco isso que a gente quer valorizar nesses micromomentos de formação. Aprender em qualquer lugar e com várias pessoas para poder fazer a diferença. Pode passar, a Ana continua. E aprender com os alunos, né? Bonito que ela falou. Na verdade, é aprender a trabalhar de forma colaborativa, em todos os sentidos, em qualquer momento, porque a gente sabe que uma andorinha só não faz verão, né? Então, é importante a gente ter esse comportamento. Aí, uma outra pergunta que também foi muito interessante, né?
indique o grau de aprendizado ao qual está submetido nesse período de quarentena. E aí os professores conseguiram se autoavaliar em 4 ou 5, que foi um aprendizado bom ou muito bom, né? Então, assim, eles estão conseguindo mostrar o quanto estão aprendendo, né? E o mais importante, de forma significativa. Nós tivemos 81, quase 82% de respostas desses professores de que eles estão conseguindo ter um aprendizado significativo. Vamos ao próximo. Esse é o próximo. Acho que pulou um slide. Não, pulou um. Pulou um. Opa! Enfim, ele estava estratificado, né? E dizendo que, na verdade, o gráfico seguinte estava apontando que os professores que mais relataram, e aí é óbvio também pela participação, né? São os professores de fundamental. Mas eu acho que ele voltou, mas eu acho que não apareceu, viu, Mônica? Pois é. Mas não tem problema. O gráfico dizia que os professores que mais aprenderam eram os professores de Fundamental 1, principalmente, que estão, principalmente os que estão buscando alfabetizar e tem que cumprir com isso à distância, estão preocupados com isso, né? Foram os que mais relataram que estão aprendendo e buscando nesse momento. Então, Mônica, conta pra gente um próximo relato aí dessa aprendizagem, desse aprendizado significativo dos professores. Bom, nós trouxemos esse relato para o tema design instrucional. Infelizmente, foi um professor que não quis ser identificado, né, Mônica? Mas do Fundamental 1. Tem muita gente que, infelizmente, nos autorizou a compartilhar o seu relato, mas sem apresentar identidade. Enfim, mas a história é o que vale, né? O aprendizado que está se gerando neste momento é um aprofundar-se em ferramentas e arquivos que já usava. Porém, não explorava ao máximo. Usava o básico no qual tinha domínio. É o momento de descobrir para que serve tudo que está à disposição, sem ter medo de errar, apagar tudo. É um constante superar-se arriscando. Ou seja, é o que está todo mundo vivendo, né? A gente vai tentando, erra, aprende, pede ajuda, um dá uma colaborada aqui, outro dá uma colaborada ali, a gente vai construindo. Aí segue. Este momento está me auxiliando também em ser bastante seletiva e organizada, quanto a conteúdos e quantidade de aplicação em atividades. Olha que aprendizado interessante. Às vezes, a gente se pega, né, mandando material para os alunos e quer que eles deem conta. Mas e aí, será que a gente não está exagerando também? Vamos lá. Percebendo quais são necessários retomar pela sua importância na vida da criança, do Fundamental 1, e quais são de aplicação superficial, sem necessidade de aprofundar, repetindo atividades, que é outra prática. A gente fica repetindo a mesma coisa e o avançar disso, e o aprofundar disso. As crianças, né, necessitam desse olhar. Assim, no retorno futuro à sala de aula, olha só, conseguirei aproveitar melhor o tempo e os conteúdos com cada turma. Gente, a verdade é o seguinte, a Covid é indiscutível o problema que trouxe, né, o lado tragédia que a gente está vivendo, isso é indiscutível, respeito às famílias que perderam pessoas, também perdi pessoas conhecidas, mas assim, a gente tem que lembrar que a vida nos revela os dois lados, e o lado positivo da Covid é essa enxurrada de aprendizado que a gente está tendo, esse compartilhar, essa construção coletiva, como é a proposta do Quarentemas, e os desafios que esses professores estão vivendo, né? Principalmente o pessoal da educação básica, o pessoal da educação pública, que são os mais vulneráveis, digamos assim. Então, relatos como esse só engrandecem o lado positivo. Eu fico sem graça de falar, mas infelizmente é verdade. Tem um lado trágico, mas tem um lado positivo que a gente está buscando trabalhar aqui. Vamos lá.
Mônica, se me permitires, eu queria fazer um comentário e aproveitar para dar uma boa tarde para a Paula Faragó, que mandou um alô aí para você, Mônica, o Wellington Basto, que nos acompanha direto de Brasília, Regina Paredes, aqui de Belo Horizonte, pessoal da Unifacvest, em Lages, Santa Catarina, perdão, imagino o quanto está frio. A Maria Karine está dizendo que bom ouvir. Aqui a Maria Betânia concordando que esse momento é de aprendizado, que tantos professores estão aprendendo muito. O Eli Batista Cardoso, Fernanda Furuno, que está conosco também, Francisco, Sara Duarte e os demais que nos acompanham, muito obrigada. Eu queria comentar essa questão do design. Eu fiz um debate cavaniquense na ABED e a gente conversou muito sobre isso. Eu acho que nunca o objetivo de aprendizagem esteve tão em evidência, né? A palavra design educacional, por si só, ela assusta, porque ela foi muito aplicada na educação à distância e não na educação presencial. O que é esse design? Justamente é você fazer o planejamento didático da sua aula e da onde você parte. Seja a metodologia ativa, seja a sala de aula invertida, você parte do objetivo de aprendizagem. E ali na tela tinha um outro comentário, para não exagerar, né? Então, vamos lá. Se o aluno do presencial, de qualquer série, seja faculdade, seja escola, ele tinha uma carga horária de 4 horas diárias, 4 horas e meias diárias, se eu estou dando 2 ou 3 horas a escola da minha filha, por exemplo, começou com 2 hangout por dia, de 50 minutos, deu férias, agora retornou com 3 hangouts de 50 minutos. Então, ela está dando 3 horas de aula, né? Na sequência, sobram 2 horas. Então, é importante, professor, que você faça a dosimetria da sua aula. Se a minha aula tem 4 horas, eu vou dar 2 horas de aula ao vivo, quanto tempo o meu aluno vai gastar para fazer a atividade à distância, a pesquisa, a leitura tem que ser considerada. Não é porque é à distância que eu vou dar um texto de 50 páginas para o meu aluno ler, que ele não lê em 2 horas. 50 páginas, ele vai gastar 4, 5 horas para ler. Então, para e pensa. Objetivo de aprendizagem, carga horária. Na carga horária, divide isso. Quanto tempo é aula ao vivo, quais atividades e quanto tempo o aluno vai fazer. Afinal, só mudou o ambiente presencial para o ambiente online. Quando o professor ia pensar na sua aula presencial, ele fazia assim também. Eu vou abrir, vou usar um recurso, uma tecnologia, vou expor o conteúdo, vou dar um texto para ler, o meu aluno vai trabalhar em grupo e ele media o tempo. Então, design educacional perpassa por escolher objetivo, carga horária, conteúdo e que recurso eu vou usar. E, naturalmente, as tecnologias estão vindo. E a metodologia ativa está acontecendo, porque eu estou fazendo uma pré-aula, uma aula e um pós-aula. O pós-aula, por exemplo, eu posso pegar as atividades que eu dei para o aluno fazer e corrigir. Eu vou, dentro da carga horária da aula, deixar um tempo para corrigir as atividades e os debates e tirar dúvidas dos alunos, tá? Então, eu queria complementar isso, que eu acho legal, porque o professor, eu lembro da minha primeira experiência como tutora em educação à distância, lá em 2001, eu ficava em pânico que as pessoas não participavam, passava um dia, passava 2 dias, eu dizia, o que é que está acontecendo? Na verdade, nem todo aluno participa. Não. Nem todo aluno participa no ambiente presencial e nem no ambiente à distância, né? A participação ou a falta de participação não quer dizer que o aluno não está aprendendo. Eu tenho outros mecanismos, e entre eles as próprias atividades, para aferir o progresso do meu aluno e da sua aprendizagem.
E se me permite, Jucimara, complementar, eu acho que é exatamente este o ponto que a gente observa a falta ou a ausência ou a quantidade de formação de professores que não está acontecendo. Porque ao mesmo tempo que a gente tem precisa ter toda essa conscientização, o que é que a gente vê muito ainda? A transposição do modelo presencial para esse modelo online. E aí, o que é que o professor sabe neste momento? Que ele dá 40, 50 horas aulas e é isso que ele vai fazer no online. E, na verdade, existem métodos importantíssimos que ele não precisa dar a aula. Ele pode se tornar o mediador. Quando ele usa uma metodologia e propõe um recurso, uma atividade interdisciplinar, integrada, com vários conteúdos, orientando o que o aluno tem que fazer, somente o fato de ele dar uma atividade motivadora, né, para o aluno, uma situação problema, um desafio para o aluno ir buscar, ele já está englobando ali todos os conceitos que ele não precisa fazer o papel de informante, mas sim de mediador, para fazer com que o aluno, neste momento, saiba aproveitar o que existe de bom na internet, e não só buscar qualquer coisa. Só que, infelizmente, a gente também vê que muitos professores ainda não aprenderam a explorar o que a internet tem de bom. E a internet tem muita coisa. Hoje eu estou vivendo a mesma situação que a sua com meus filhos, né? Ele tem os meus 3 filhos, inclusive o primeiro ano, o terceiro ano e o 6º ano. Então, assim, o do primeiro ano, todos os dias, ele está sendo alfabetizado por 1 hora online e depois ele tem um e-book para resolver. Mas é interessante ver o do 6º ano, que ele tem aula de geografia. Hoje eu assisti, hoje pela manhã eu estava conversando com as meninas, eu já tinha assistido geografia, história, inglês, e a mãe agora está junto, a família está acompanhando junto, está avaliando o que a escola está oferecendo. Vai avaliar o professor junto, não tem jeito, né? Acabou virando um Big Brother aí das escolas. Mas parabéns, que, na verdade... Parabéns, Lana, você vai fazer a primeira série 4 vezes. Exatamente. Lá no Ceará tinha a formatura do ABC. Eu já fiz a minha, vou fazer as outras 3. E aí, o que eu queria só concluir é que hoje foi interessante a aula de geografia, porque ela foi uma aula literalmente presencial, como se fosse no presencial. O professor abriu a página, explicou aquele conteúdo, só que teve um pequeno detalhe que foi onde meu filho prestou atenção. Perguntaram lá o que era um nome em tupi, que fazia parte da aula. E imediatamente o professor falou assim: vocês não estão conseguindo entender o que é? Porque o livro didático não trazia. Ele abriu o compartilhamento da internet e mostrou na imagem o que era. Gente, isso a gente não faz na aula presencial. Aí meu filho disse: nossa, mãe, eu nunca imaginei que fosse isso. E aí eu comecei a perceber ainda mais que esses recursos, eles são importantes, então falta essa formação para buscar métodos, para não ter medo de errar e não achar que transmitir o conteúdo em aula ao vivo é o que vai fazer com que essa criançada aprenda à distância, porque eles não estão... Primeiro era aquela história que não pode nem usar celular, né? Agora tem que deixar eles 4 horas na frente da internet para assistir a aula do professor. Então é muito a se pensar aí. Transmissão oral. O Procópio está dizendo aqui, que está nos assistindo, na opinião de vocês acham que essa modalidade de ensino poderá ser aplicada para os níveis, todos os níveis, mesmo após a pandemia? Eu acho, minha opinião, que sim. O uso da tecnologia, sim. Agora, como e com qual objetivo que é importante. Você estava falando, Lana, e eu estava aqui pensando, a gente faz educação à distância há muitos anos. Os primórdios da educação à distância foram feitos por meio de materiais impressos. Ainda há instituições que mandam para os alunos os livros impressos. Então, vamos falar da educação dos pequenos, da educação básica.
Todos os alunos compraram livros didáticos nas privadas e nas públicas eles também têm livro didático. Uma metodologia que poderia ser utilizada continua seguindo o livro didático. E você mencionou que a escola do seu filho está fazendo isso. Pega um capítulo do livro, o professor dá uma aula sobre aquele componente curricular, ou aquele conteúdo, ou aquele objeto de estudo. Então, a aula dele é sobre a referência àquele livro didático. Senão, os livros vão ficar empilhados. Se os pais gastaram uma fortuna em material didático e está na estante, né? Então, usa, o material didático está aí, o livro está aí, o professor entra, faz uma aula sobre um tópico do livro e dá uma atividade, e depois retoma. Olha a metodologia aí. Deixa um recadinho lá na plataforma que está. Leia a página 2 e 3 do livro, entra com a aula ao vivo sobre aquele livro, usando uma tecnologia, e aí dá para fazer um quiz, dá para brincar com os alunos, né? Daniela Almeida está dizendo aqui, metodologias ativas podem ser aplicadas a qualquer segmento, independente da modalidade. Basta planejar a ferramenta e os objetivos para os processos de ensino. É isso, né? Eu acho que é isso que a gente está debatendo. Mas devolvo aí para vocês, meninas. Eu voltaria lá. Deixa eu só complementar aqui, Mônica, bem rapidinho. Eu só quero dizer que eu estou tendo retornos de muito sucesso de algumas assessorias que eu tenho feito com educação infantil, porque são projetos semanais que têm dado retorno e aprendizado. E aí, num outro webinar, quem sabe a gente conta isso. Então, não acho que a gente precisa substituir, como perguntou aí o Procópio, né? Como transmissão de conteúdo e substituir o presencial. Mas eu acredito que a gente tenha que inovar e talvez a educação à distância, ela pode ser algo complementar à nossa carga horária, porque o Brasil é o único que tem uma carga horária reduzida de educação. Eu morei fora do Brasil e os meus filhos estudavam lá 7, 8 horas por dia. E aqui nós temos 4 horas. Então, por que não aproveitar a educação à distância, ao invés de ficar fazendo dever de casa de repetição, é uma forma de explorar a educação à distância para ampliar esse tempo e tirar a criança da rua, inclusive, né? Quando há internet. E aí entra toda uma outra discussão de infraestrutura, tecnologia, que o Brasil ainda precisa avançar. Mas vamos lá, vamos continuar. Desculpa, Mônica. Não, você acabou falando o que eu ia falar. Eu ia retomar o complemento do Procópio para dizer exatamente isso, que não é substituição, né? Existem pessoas que ouvem a gente falar de educação à distância e pensam que a gente quer exterminar a educação presencial e quer que a educação à distância domine. Não é isso. As duas se complementam, é que a gente já vai fazendo um cenário aí de educação híbrida e todas as outras questões que estão aí sendo muito discutidas. É complemento, é um trabalho colaborativo entre as duas modalidades, digamos assim. É isso aí. Vamos ver um próximo relato, que aí entra a angústia da forma de avaliar, né? Como é que está acontecendo isso e como é que os professores estão sendo cobrados por isso? Karina? Eu acho que pulou, viu? Nós estávamos falando do design instrucional. Já acabou. Eu acho que a Mônica ia falar sobre formas de avaliação, não é, Mônica? Não, eu acho que a gente pulou slide. A gente conversou tanto que eu acho que a gente pulou slide. Vamos avançar. Eu leio aqui. O debate está bom, então vamos lá. Aí estou curiosa para essa tela do professor exponencial. Não sei se é essa. Essa está bem. Eu vou ler esse relato da Vanessa sobre formas de avaliação, né? Na instituição que atuo, no ensino presencial, usamos uma ferramenta de comunicação, que é o Teams, para realizar as aulas remotas, diferente do AVA que estava acostumada. O grande desafio foi entender que a maioria dos alunos estava usando o celular e não o computador. Então, precisei adaptar as tarefas e as provas para o uso em celular. Então, usei o Forms para elaborar as minhas avaliações e na aula seguinte, ao fazer uma vista de provas, fiz uma pesquisa de satisfação com os alunos e percebi que nem todos os professores adaptou a ferramenta adequada ao aparelho que eles tinham acesso, né?
Acho que isso mostra um pouquinho, primeiro que as próprias pesquisas trazem, né, tanto dos jovens conectados e tudo mais, de que as pessoas têm como dispositivo em casa muito mais celulares do que computadores. Isso, de fato, se tornou um desafio para quem não tem computador em casa, né? Muitos professores também não têm mais computador, só smartphone. E foi interessante a empatia dessa professora, né, de pensar em mudar uma ferramenta de aprendizagem baseado no relato do aluno. Então, ela também teve esse movimento de pedir feedbacks dos alunos para entender o que seria melhor para eles nesse momento. Não sei se as colegas querem complementar. Essa professora está nos assistindo agora. Vanessa, obrigada, e parabéns pelo seu aprendizado relatado. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. E parabéns, né, Vanessa, por essa transformação aí. Você é uma professora exponencial. Meninos, eu estou olhando o tempo aqui, nós estamos 50 minutos já de live. Nós temos até 5h30, então eu vou procurar interromper menos e comentar mais ao final. Senão a gente não chega ao final da apresentação. Esse relato é bem interessante, vamos lá. Jani, agradecê-la, né, pelo relato, ele é bem denso, mas eu prometo para vocês que vai valer a pena ouvir até o final. Ela fala o seguinte: primeiro veio a notícia, educação infantil à distância. Como faria? Vai totalmente contra o que acredito. Como conseguiria respeitar a construção do conhecimento da criança e as trocas e o social, que é extremamente importante para a faixa etária? Fiquei completamente perdida, desesperada pela demanda, cobrança da escola, minha cobrança pessoal de fazer algo que acreditasse que seria significativo para as crianças. Comecei pela minha própria infância. O que gostava de assistir? Contos de fadas que passavam na TV Cultura nos anos 90. Todos os dias já fazia contação de histórias na escola. Então, continuei em outro formato. Desafio. Como fazer algo que chame a atenção? Não via a reação deles, não percebia quem estava distraído e quem poderia intervir para chamar na história. Procurei um app de edição de vídeo e comecei a gravar. A demanda é enorme. Planejar, gravar muitas vezes, editar, colocar música, efeitos, variar, inovar e sabe Deus mais o quê. Para um vídeo de 10 minutos, no começo eu demorava em torno de 1 a 2 horas para fazer. Agora demoro em torno de 1 hora. Primeira etapa, ok. Mas a escola não é só feita de histórias. O que mais poderia fazer? Bom, a cada semana tenho que ser muito criativa. E a demanda só aumenta. Não sofro de falta de ideias. Sofro de um dia com apenas 24 horas para planejar, gravar, executar. Cuidar de 3 filhas, uma de 5 anos, uma de 2 anos, uma de 8 meses. Pesquisar no Google melhores editores de vídeos, melhores editores de som, entender o que é um podcast, fazer uma rádio com a turma, Rádio Picolé, gravar jingles, aulas ao vivo. Bom, primeiro, a gente já virou fã dessa professora, né? Por tudo fazer. E aí, quando a gente fala que ela é um exemplo de professora exponencial, né? Nesse relato de que o crescimento acelerado por meio da tecnologia acelerou muitos dos nossos processos, né? E queria sublinhar uma frase que é a seguinte, esse relato dessa professora me traz, né? Que o professor exponencial é o que nem sabia que tinha tanto potencial, que eu acho que é o caso dessa professora, né? Eu acho que ela descobriu o potencial que ela tinha dentro dela, que nem sabia. E de Galana, né, que tem também 3 filhos, eu fico imaginando os desafios que essa professora faz todos os dias em se superar e não fazer o mesmo, fazer sempre algo muito... Eu acho que você não citou aí, Karina, mas se eu não me engano, esse relato, ela ainda amamenta, né, o pequenininho de 8 meses, e foi atrás, foi se inovar e foi buscar. Então, ele está de parabéns. A Rádio Picolé. A Rádio Picolé aconteceu, e isso pode ser um projeto maravilhoso da escola dela. Maravilhoso. Vamos lá? Vamos continuar?
Bem, aí nós perguntamos também, né? Considerando os seus desafios, quais são as suas maiores necessidades? E, na verdade, a gente queria entender quais eram as maiores dores, né? E as maiores dores aí nos gráficos apontam para a gente, que é, principalmente, o uso de diferentes metodologias. Porque aquele professor que entendeu que a aula ao vivo, principalmente tratando-se de escola pública, né? E aí a gente fez uma leitura nas entrelinhas do que não apareceu na pesquisa, mas do porquê que essa estava sendo a maior dificuldade, o maior desafio. Não só porque ele não sabia utilizar, mas porque ele entendeu que o seu público não tinha internet, não tinha equipamento, né? Tinha essa carência de buscar ferramentas, então ele teve que buscar metodologias diferentes, porque aquela aula presencial que ele iria tentar passar online, né, ou gravada, poderia não chegar aos seus alunos justamente pela ausência de internet, de equipamentos e de todas essas dificuldades que existem aí nos públicos que frequentam as escolas públicas, né? E o próprio professor também, muitas vezes, não tinha... Então, a criatividade desse professor é o que tem nos encantado, porque eu vi vários relatos, alguns pendurando sacolinha de objetos no portão da casa para os alunos irem retirar, outros fazendo um movimento de colocar na calçada, próximo da escola, né? Então, foram, assim, situações que mobilizaram, inovaram, fizeram a diferença, porque a preocupação era fazer chegar o ensino ao aluno, né? E aí, então, o uso das metodologias, e independente de quais fossem, foi o maior desafio. O segundo era o relacionamento com este aluno, porque o professor tinha que trazer esse aluno para dentro do computador ou para esse momento remoto. E aí esse relacionamento foi aí que eu comecei a chorar, sabe, Jucimara? Quando eles começam a falar nos relatos da aproximação que o professor teve nesse momento com as famílias, para entender a necessidade dessas famílias e poder adequar essas metodologias, né? Outra dificuldade foi o uso de tecnologia e a outra foi a questão da avaliação. Então, vamos ver aí o que nos contam, né, Mônica? Bom, o próximo relato é do Ensino Fundamental 1. Nós colocamos no tema curadoria, e aí o relato é o seguinte: no começo desse período, eu estava tendo muita dificuldade na montagem das apostilas, devido à questão que são as atividades. Além de terem sua parte descrita, também precisam ter links da internet, como uma forma de facilitar o entendimento do aluno. E mais um vídeo meu demonstrando e explicando a atividade. Com o passar do tempo, para a minha área de atuação, as atividades estão cada vez mais difíceis, porque a educação física é uma disciplina prática e, com esse período, a parte prática está muito limitada para o professor e o aluno pela falta de interação entre ambos. Quer dizer, é uma disciplina que requer atividades práticas, o professor não trouxe aqui a sua superação, ele relatou a sua dificuldade, mas o que a gente pode pensar é o seguinte: de que forma, colaborativamente, se esse professor estiver nos assistindo, nós podemos contribuir com ele, né? Que sugestões a nossa plateia, as nossas parceiras aqui de trabalho podem trazer para esse professor. Por quê? A gente sabe que existem vídeos, né, de professores renomados ou não, de academias que fazem seus vídeos, etc. Mas e para o pequeno? O vídeo ajuda? Que atividade, Lana, você que tem 3 crianças em casa, acredita que facilitaria a vida desse professor? Ô, Mônica, tem muita coisa, né? Eu acho que a questão da criatividade aí, de usar, de repente, uma proposta de projetos mesmo. Então, eu não sei exatamente de que área que ele é, mas a gente vê que
a educação física e a questão dos movimentos e da arte, ela passou a ser imprescindível nesse momento, onde nós estamos em casa sem nos exercitar, e a criança precisa gastar energia. Então, a gente tem visto aí um movimento muito grande de professores que agora descobriram a venda de colchonetes. Não sei se vocês assistiram aí os últimos números da pandemia, do mais vendido, né? A venda de colchonetes, de halteres, ela aumentou Cresceu. muito. Então, assim, eu não preciso só fazer trabalho com bola dentro de casa. Eu tenho formas importantes de fazer com que essa criança, se não for para... uma vez um professor me perguntou na assessoria, né? Professora, aí eu fico fora, porque eu sou professor de natação. De jeito nenhum. Que tempo você tem nas aulas de natação a ensinar a respiração, que é algo importantíssimo e que se faz fora da água? Por que eu preciso estar presencial para ensinar respiração? Professor, ensina o seu aluno a respirar, ensina o seu aluno a ganhar potência de energia na respiração para nadar mais e mais rápido. Então, são muitas coisas que a gente tem que entender, que não é porque é de educação física ou de artes que a gente não tem como fazer, muito pelo contrário. São estes os professores de cultura, de artes, de música, que tem dado um tom metodológico diferenciado e motivador para professores de disciplinas comuns. Aqui, do lado, tem uma escola pública, municipal. O professor, eu acompanho eles nas redes sociais, o professor de educação física, ele grava e coloca no próprio YouTube. Então, ele faz as atividades, demonstra como fazer, e não é com bola, não é que tem que correr, tem várias alternativas. Eu botei a bola na sua mão porque você tem 3 crianças. Mas a gente sabe que tem muitas alternativas que a gente pode lançar mão para ocupar essa criançada, né? Enfim, depende muito do objetivo da aula, do conteúdo que se quer trabalhar, respiração, coordenação motora, enfim, o que não falta é alternativa. Exatamente. Ilana e Karina, eu queria fazer um comentário sobre a curadoria. Inclusive, a Unesco lançou, na quinta-feira passada, se eu não me engano, um guia, vou colocar o link aqui daqui a pouco, com práticas de uso durante a pandemia no ensino remoto, né? Fantástico esse relato de curadoria. Olha o relato de uma pessoa que está nos assistindo, a Paula Fagaró. A tarefa da educação física é proposta e a criança grava no TikTok. Eles adoram, pois se divertem vendo o vídeo. Olha que alternativa legal. Mas o que eu queria voltar na curadoria? Eu tive a oportunidade de ir à Universidade Minerva, em São Francisco. Quem não conhece, é uma universidade totalmente online, ela nasceu online e com um projeto diferenciado. Quando eu cheguei na instituição, eu estava muito curiosa para conhecer a fábrica de conteúdos dele. Não tem. O projeto Minerva, ele é todo pautado em curadoria de conteúdos. O que o professor faz? O professor faz um roteiro de aprendizagem baseado em resolução de problemas. Então, o problema, pegando o caso da educação física, é esse, né? Como, para ter um melhor desempenho na natação, como respirar. O aluno, aí ele indica conteúdos abertos para o aluno assistir, né, os MOOCs, nos Estados Unidos tem muitos MOOCs de alta qualidade, o aluno assiste aquele conteúdo e aí faz a atividade. E a aula, o encontro da aula, é para debater como ele está resolvendo o problema. Então, curadoria do conteúdo é o futuro, né? Porque há muita coisa aberta, disponível, com uso em vídeo, em áudio, em texto, em games, em todos os formatos que o professor pode utilizar. Eu não preciso me desgastar
e escrever somente eu todo um conjunto de conteúdos. Bem pelo contrário, eu posso dispor de conteúdos de alta qualidade escritos por outra pessoa. E quando eu trago a participação de outra pessoa, eu estou trazendo um know-how externo, eu estou trazendo uma visão também diferenciada, e isso é bem legal. Né? Então, eu queria fazer isso. A gente vai falar agora do próximo relato, que fala um pouquinho da cultura digital, né? E aí a gente vai ver que existem situações que são engraçadas também, que acontecem na nossa vida, né? Nem são só dores, né? Mas às vezes a gente passa aí por situações que são engraçadas. Eu queria agradecer o relato da minha colega Raquel, né? Que ela compartilhou conosco essa história, e vamos ver o que vocês acham, né? Então, ela fala o seguinte: estava marcada uma reunião no Teams com a equipe, coordenadora e diretora. Demorei 12 minutos angustiantes para conseguir ingressar na reunião. Não encontrava o caminho. A reunião não aparecia no calendário, nem no Outlook, um sufoco. Por fim, um anjo ou me enviou um link ou me chamou, não sei direito. Eu já estava quase conseguindo me acalmar, a diretora me chamou para que eu desse a minha opinião sobre algo. Instintivamente, ao ouvir o apertei no botão vermelho. Ao invés de apertar na câmera, saí da reunião. Ai, que legal, gente. Não sei explicar como consegui voltar para a reunião tão rapidamente, nem lembro o que respondi, mas acho que deu certo ao final. Hoje, quando escuto a palavra reunião, já fico aflita e começo a 15 minutos antes, né, para conseguir encontrar o caminho. Então, a gente está discutindo também cultura digital, e a gente sabe que nós, professores, ainda somos muito analógicos, né? A gente gosta de papel, de caneta, é só entrar num carro de professor que você já sabe, né? Vai encontrar um monte de livro e papel, né? E esse desafio de ser digital, reunião virtual, é coisa de multinacional, né? Não era coisa de professor fazer na sua escola. Então, a gente ainda mais professores, né? A gente vê o desafio do professor e do jovem, né, que é o protagonista da cultura digital. Esse relato também, que fala o seguinte: vivi várias experiências de aprendizado, principalmente no que se refere ao uso de tecnologias. Uma que recordo com bastante frequência é de ensaiar várias vezes uma videoaula, até achar que o resultado estava satisfatório. E quando achei que consegui fazer um ótimo vídeo, percebi, muito frustrada, que esqueci de apertar o botão do play. E lá fui eu começar tudo de novo. Então, a Raquel está nos assistindo, hein, gente? A Raquel Koller está nos assistindo. Obrigada, Raquel. Muito obrigada. E esse outro relato da professora também, né, falando quantas de nós também já não passou por isso, ensaiou, daí vou gravar. Aquele que deu tudo certo, puxa, esqueci de gravar, né? E aí lá vou eu gravar de novo. Então, são os da cultura digital que se impõe aos nossos professores, muitos deles superados pela tentativa e erro, né? Com certeza essa professora de educação vai se certificar da próxima vez que está gravando também. E certamente isso não deixou de ser um grande aprendizado, né? Naquele momento, eu acredito que a Raquel não sabia onde clicar. Agora ela vai entrar 12 minutos antes para a próxima reunião, né, Raquel? Porque eu acho que aquela foi só a primeira, somente nesse período você... Mas é isso, gente, é um grande desafio. Né? Só de lembrar, fico sem ar. Acabou de escrever a Raquel. A gente está um pouco preocupada com o tempo, Ju, não sei se a gente vai pular esse slide, talvez vá para outros, entendeu? Eu estava olhando aqui, nós estamos 1h08 já, temos 22 minutos ainda, acho que precisamos dar uma acelerada, né, meninas? Vamos passar. Vamos lá. A Lana está aí, Lana? Não sei se travou a tela dela. Deixa eu ver. Eu acho que a Lana travou. Então, segue, Mônica, por favor. Bom,
Coloca aí o próximo para ver em que sequência gente, vocês desculpa, estão. acho que minha internet... Olha as falhas, olha os problemas ao vivo, né? Acho que minha internet caiu, não foi? Ao vivo tem dessas coisas. O que eu sugiro é que a gente avance para... E talvez a gente não consiga relatar todas as histórias aqui, é uma pena pelo tempo, né? Então, a gente acho que vai dar uma aceleradinha aqui nos resultados da pesquisa e fica uma possibilidade de continuar em outro webinar, né, Jucimara? Porque é muito gostoso ouvir esses relatos todos. Com certeza. Isso. Vamos para a próxima, então. Tem o slide dos maiores desafios e necessidades. E aí, o que pode... Mais um, por favor. Isso. E aí, o que a gente entende, né, desse momento de de aprendizado emergencial e significativo? Aí, eu gosto muito das frases de Paulo Coelho, né, e ele é muito sábio mesmo quando ele escreve que existem certos sofrimentos que só podem ser esquecidos quando podemos flutuar por cima de nossas dores. E eu acho que o que nós estamos vivendo agora são exatamente essas dores. Então, são sofrimentos que certamente a gente vai, daqui a pouco, rir, né? Assim como a Raquel está fazendo, está rindo da sua dor e contando para a gente esse sofrimento, essa angústia que ela teve, né, num momento aí de pânico, certamente isso vai passar e isso vai se tornar aí uma piada, né? Não sei se essa é a palavra certa para ela contar e poder publicar desse jeito. E outra reflexão dele é: não se deixe intimidar pela opinião dos outros. Só a mediocridade é segura. Por isso, corra os seus riscos e faça o que deseja. Alguns professores não estão nem tendo a oportunidade de dizer não, né? E aí, quando a gente ainda ouve, infelizmente, essa modalidade não funciona. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que testar, a gente não pode dizer o não sem vivenciá-lo e sem testar. Podemos ter muitas experiências negativas, sim, assim como alguns relatos, algumas dores que aparecem, mas a gente precisa experienciar para poder ter a nossa própria opinião e aí sim decidir se a gente gosta ou não gosta, quer ou não quer. Mas o tentar tem mudado vidas e isso a gente vai ver, inclusive, nos relatos posteriores de mudanças de vidas de um professor que se descobriu youtuber, Jucimara. Olha que legal! Agora ele tem um canal, ele virou youtuber, e uma outra professora se descobriu que a vida dela e o sonho dela era ser jornalista. E ela foi buscar e está fazendo um curso de graduação em jornalismo. Então, são situações que a vida nos leva e que são dores que a gente tem que flutuar sobre elas, né? São riscos importantes para se correr. Próximo, por favor. Próximo slide. E aqui nós temos, então, um gráfico estratificado, né, dos maiores desafios enfrentados. Então, veja lá, o que os professores nos apontam? Que, principalmente os professores de Fundamental 1, né, que as diferentes metodologias foram as mais difíceis, foram os maiores desafios, né, tanto para infantil e fundamental, como eu já havia comentado. Próximo. E aí a questão da afetividade, então essa questão do relacionamento, do aproximar-se com a família tem feito a diferença para alguns, né? Vamos ler ali, só para a gente encurtar um pouquinho, o relato de quem se identificou e depois a gente retoma num outro momento. Pode ser, meninas? O último relato? O último relato. O contato virtual de início estava bom, mas a falta do contato físico, abraço, toque, olhar, fazem uma falta imensa. Percebo que, não só para mim como professora, mas para os alunos, na escrita do diário, uma atividade de produção textual, durante as aulas, os alunos escrevem e sentem a falta do contato, da escola e do carinho da professora e dos colegas. Gente, eu gaguejei um pouquinho que eu tentei diminuir aqui. A verdade é o seguinte, mais um pouquinho atrás a gente falou, né, das modalidades se complementarem. E essa importância do presencial, do olho, o contato físico, o toque, especialmente para os menores, né? A gente sente falta, nós adultos, imagine as crianças.
E tem professores que descobriram o quanto seus alunos lhe amam por conta desse afastamento social, né? Olha que legal. E aquilo que eu havia dito no começo, né? Descobriram o como eles devem seguir com as suas atividades, pensando também na limitação das famílias. Porque não adianta propor uma atividade se as famílias vão ter dificuldade de ajudar o aluno. Então, acabou virando uma grande família, realmente, né? O professor pensar afetivamente em todas essas dificuldades. Vamos lá para o próximo. Mais um. Era esse? E aí a gente... Isso. Não. Próximo, por favor. Quais as maiores mudanças que o professor acredita que vai acontecer no retorno às aulas presenciais? Então, foi muito forte mesmo a presença de que recursos de aprendizagem estarão presentes. A gente fica muito feliz em saber, apesar de termos poucas respostas ali de que nada vai mudar, eu acredito que o professor já está vivenciando uma situação de que não dá mais para viver sem essas ferramentas, sem esses recursos, sem essas possibilidades de ampliar a forma de ensinar, né? Aí a segunda situação é que os alunos estarão mais abertos às novas metodologias. Então, a gente às vezes entende também que existe uma resistência por parte da família. Se o aluno tem que fazer um desafio e pesquisar sozinho, o pai pode comentar: ei, mas não tem ninguém te ensinando? Que história é essa de você não ter aula e ter que buscar a sua formação? Isso talvez ocorra um pouco mais na escola particular do que na pública, né? Mas o aluno, às vezes, se sente, ele vai para ouvir a aula. Então, a forma como está acontecendo, eles acreditam que os alunos estarão abertos também para mudanças metodológicas de formatos de aplicação. E abertos também a aceitar com mais facilidade disciplinas online, que a gente entende também que, principalmente para alunos presenciais, isso era uma grande dificuldade, né? Aceitar, eu estou pagando no presencial, por que eu tenho que fazer, né? E o online, sim, as questões das limitações. Então, é claro que existe uma outra discussão das políticas públicas para as questões dos recursos de infraestrutura, de internet, mas a aceitação e o respeito ao que é esse momento de aula online, ela precisa passar a acontecer, e os relatos é que eles acreditam que isso vai começar a ser uma grande mudança de cultura, né? Então, veja lá, quem mais aparecem, novamente, são os professores de educação infantil, principalmente no que dizem respeito aos alunos terem uma maior abertura e os professores passarem a utilizar mais recursos de aprendizagem. Vamos lá, o próximo. E aí, as mudanças, né, Mônica, quer comentar? Bom, o segredo da mudança não é focar toda a sua energia em lidar com o passado, mas em construir o novo. Gente, é isso que nós estamos vivendo, sabe? A gente está falando que as mudanças vão acontecer, as mudanças já estão aí, já estão acontecendo. Esses relatos comprovam isso, né? Quantas pessoas reinventaram a sua forma de estar com seu para uma realidade virtual. Então, a mudança já está aí. E o outro é, você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. Sabe aquela história da estrela do mar? A metáfora da estrela do mar? Acho que a maioria deve conhecer, se não todo mundo. Então, eu faço a minha parte, eu salvei aquela estrela devolvendo ela para o mar. E é assim que funciona. E com isso, o elo colaborativo ele vai se formando. Porque enquanto eu espero o outro fazer, nada acontece. Mas a partir do momento que eu faço, alguém observa o que eu estou fazendo e vem me dar o braço e vem fazer comigo. O outro observa e vem. E assim a gente vai formando o elo de mudança. É dessa forma que a mudança colaborativa acontece. Exatamente. Vamos lá para o próximo. E o Procópio ainda participando com a gente, né? Dizendo que os professores realmente são mágicos e transformam tudo isso, né? O que a professora Mônica comenta, não consegui terminar de ler.
Em tempo recorde de adaptação, exatamente, Procópio, foi de última hora, né? Foi um tempo recorde de adaptação a esse novo momento, né, de mudanças. É isso aí. E aí vem o relato do Gerry Adriano, né, de Santo André. Não sei se o Gerry Adriano está aqui conosco, Chacon. E é ele quem virou youtuber, Jucimara. Ele foi buscar tanto que acabou virando youtuber. Olha que interessante. Esse tema é um dos temas que a gente está discutindo lá no Quarentemas, redes sociais, né? Porque é um desafio para o professor também aprender não só tecnicamente como lidar com isso, mas também se a gente pensar nas normas sociais, né? Como que eu, como professor, devo usar as redes sociais, né? Quais são os desafios? E esse professor tem um relato muito legal, que ele fala o seguinte, que antes da pandemia, eu já havia começado a gravar aulas para os estudantes, escola privada e pública, né? Mas eram vídeos bem simples. Quando eu notei que os alunos estavam curtindo os vídeos, comecei a estudar e buscar ajuda de como aprimorar a parte técnica das gravações para YouTube e redes sociais. Além disso, passei a desenvolver meus roteiros ou espelhos de aula para gravações. Meu escritório virou um mini estúdio. Fico feliz em ter sido convidada pela Rede SESI de São Paulo para fazer até um vídeo de inspiração para os demais colegas da rede, que foi transmitido no começo da formação das redes dos professores. Então, interessante nesse relato ver que esse professor ele também foi estimulado pelos seus alunos e o quanto a gente também precisa dos alunos, né, do feedback. O professor é um profissional que muitas vezes recebe pouco feedback, né? E poder receber um feedback do seu aluno de que, tá legal, que legal esse vídeo e tudo mais, foi a motivação desse professor para ele se profissionalizar, né? E a ponto de virar uma inspiração para outros professores nesse processo de aprendizado, né? É um vídeo que é um relato bem interessante que a gente quis trazer para vocês. Obrigada aí, Gerry, pelo seu relato, seu depoimento. Sensacional. Próximo. O próximo fala de formação. Esse período tem sido desafiador e gratificante. Tenho aprendido muitas habilidades com a necessidade de estar mais inserido no meio tecnológico. O melhor momento para mim foi quando tive que me desafiar pela primeira vez no ensino EAD. Tudo pronto para ir gravar no estúdio, tive que fazer todo o processo da disciplina em casa, ou seja, ia gravar tudo lá no estúdio da instituição, teve que se preparar para fazer tudo em casa, olha o desafio. Não tinha como me adaptar, não tinha muitos recursos e precisei me reinventar. Comprei alguns equipamentos e senti ali que era o momento de me dedicar e correr atrás do meu sonho, fazer a graduação em jornalismo. Alana, o contato com as câmeras é algo que eu sempre gostei e tinha esse desejo desde pequena. E após esse desafio, eu tive a iniciativa de avançar com a graduação. Estou feliz por conseguir achar o meu caminho. Esse é o relato da Mariane Silva, de Maringá. E é uma inspiração para todos nós, né, Mônica? Se redescobrindo. Eu acho que estamos todos nos redescobrindo, né? Pessoas que não estavam acostumadas diante da câmera para falar com seus alunos, que vê todo dia, pessoas que não estavam acostumadas com usar aquela tecnologia para uma atividade qualquer, pessoas que tem 3 filhos e precisa fazer a hora acontecer. Pessoas que até não sabiam, que temiam falar em público, porque quando você está na sua sala de aula presencial, você está assim no seu lugar de conforto, né? Quando você sai para trabalhar no online, você sabe que o mundo pode ter acesso ao que você está fazendo. Então, muda completamente a realidade. Olha o Johnny aí, não foi ele que fez o... Não, aquele era Gerry. Esse aqui é o nosso colega da B42, é o Johnny Coelho. Então, é um momento realmente de reinventar, de criar, de usar. Às vezes não é nem reinventar, é você perceber o que está à sua disposição e usar.
Eu não sei, a gente combinou, não sei se vocês querem falar, mas o convite aqui é o seguinte: a proposta do Quarentemas é uma construção coletiva que está acontecendo no LinkedIn. São 40 temas que nós estamos conversando. Então, se você está assistindo isso pelo YouTube ou pelo Facebook, vai lá no LinkedIn, procura a página do Theo, ok? Aí, ó, digite Quarentemas no LinkedIn e marque lá a sua participação. Tem vários temas, escolha os temas que vocês querem participar, tragam seus relatos e muitas webinars ainda vão acontecer. Meninas, recado de vocês. E a pesquisa, né, que foi compartilhada aqui, ela vai continuar aberta também, está lá compartilhada também no LinkedIn, e seria muito legal se ela pudesse ficar movimentada por mais algum tempo, para que os próximos webinários a gente também traga a ousadia, a mudança, a colaboração e os relatos maravilhosos que vocês contribuíram aqui. Foi muito gratificante analisar essa pesquisa, e a gente a cada dia se torna mais inspirada para continuar trabalhando nas mudanças da educação. Agradeço aqui pelo convite e pelo que eu tenho visto aqui, eu acho que estão todos de muito parabéns, e eu quero, em nome de todas, eu não sei se vocês permitem, mas eu me sinto à vontade para isso, eu quero parabenizar o papel dos professores nesse momento, porque eles estão na linha de frente, ricamente, mesmo com todas essas dificuldades e dores, eles estão segurando esse momento, e são eles que vão fazer a mudança desse país. Parabéns. Aí. Gente, obrigada, viu, por estarem conosco até agora. Que show de debate. Obrigada, Lana, pelas palavras finais. Obrigada, Mônica. Karina, suas palavras finais, então, e aí eu faço o encerramento. Agradecer aí, principalmente os professores que contribuíram com os seus relatos. Pessoas inspiram pessoas, né? E eu acho que quando a gente consegue ver relatos de superação, de coragem, a gente também consegue se motivar para fazer algo diferente. Então, quantas vezes a gente se inspira e aprende aí com os nossos colegas? Então, acho que quanto mais a gente pode dar voz, né, a essas pessoas e a todos nós, é assim que a gente vai construir uma educação 5.0, e esse é o trabalho colaborativo que a gente está se propondo a fazer. É isso, obrigada. Obrigada, Karina, obrigada mais uma vez, Lana, Mônica, Karina, e a vocês todos que nos acompanharam, ao Arcelone Volpato, grande abraço para você lá em Florianópolis, Catiane Teles, que nos acompanha lá de Aracaju, da Universidade Tiradentes, grande abraço, Cati. Professor, você já é exponencial, né? Exponencial é um termo que surgiu na Universidade Singularity, em São Francisco, e quer dizer que não é linear. Se o linear é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mais lento, o exponencial é 10 vezes mais rápido. Tem a ver com a cultura global, tem a ver com uma implantação acelerada, com uma mudança acelerada. A mudança acelerada perpassa por uma mudança de si e da sua mentalidade, da sua visão de mundo, das suas práticas, né? E eu acho que esse momento de reinvenção da sala de aula, de reinvenção de nós mesmos como profissionais, eu acho que a própria educação à distância vai ter que rever algumas práticas também, porque o aluno vivencia novas práticas, o aluno também está diferente. Valeu, super obrigada. Caiu o convite, então, para você participar do Quarentemas, a hashtag Quarentemas no LinkedIn, procura a página do Theo lá no LinkedIn, e eu também no professor... agora no chat do LinkedIn, acabei de compartilhar. Legal. Ótimo, Mônica, obrigada. E também podem escrever alguma publicação no professoresexponenciais.com.br, é outro canal de publicação. O que a gente está deixando aqui para vocês? A possibilidade de você divulgar a sua experiência, de divulgar a sua prática, a sua compreensão de quais são os caminhos pós-Covid, do Covid e pós-Covid
da educação. Participe conosco, vem, ao final, Quarentemas, vai sair um e-book e você vai ser coautor. Olha que legal, valeu? Então, um beijo, foi uma tarde maravilhosa, com essas feras aí da educação, Ana, Mônica e Karina. Muito obrigada e um beijo a todos vocês, direto de Belo Horizonte. Tchau, tchau. Um abraço, Tchau, gente.